O que vocês acham de alguém que já participou do desenvolvimento de mais de 80 startups, que realizou mais de 2.000 horas de mentoria e que atualmente está entre as 3 mulheres de maior destaque no ecossistema de inovação do Paraná? Pessoal, essa é a nossa convidada de hoje. Vem com a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo, hoje com a ilustre presença da Cauana Irina, CEO do Condor Connect. Cauana, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente e compartilhando tanto conteúdo legal. Eu que agradeço, gente. É sempre um prazer, né? Falar do nosso dia a dia, rotina e essa inovação, transformação. Então, estamos aí. Vamos bater um papo. Boa! E também sempre na presença do nosso co-host Bruno Nasser, CEO da LexNautas, apoiadora do canal. E vamos em frente, né, Bruno? Vamos que vamos. Sempre com um convidado de peso, né? Hoje não poderia ser diferente. Né? Exatamente. E mais um episódio no estúdio novo, bem legal. Bom, Cauana, vamos lá. Tem bastante gente que te conhece, mas para aqueles que ainda não conhecem, né, seria legal você contar um pouquinho da tua trajetória, quem é a Cauana, como que você chegou a ser tão protagonista, né, como você é hoje no ecossistema de inovação. Olha só, gente, eu sou como qualquer outra, né, vamos dizer assim, pessoa rebelde, né? Porque os empreendedores, eles são meio rebeldes, assim, inquietos, né? Olhando por esse prisma, vamos dizer assim. E antes de startup ser startup, a gente já ajudava empreendedores a se desenvolverem, a se terem seus negócios. E aí, depois de um tempo para cá, isso se tornou startup, né? Teve uma nomenclatura. E a inovação, ela veio com essa transformação em que a gente está vendo na sociedade, e startup se tornou uma ferramenta para inovação. E aí, a hora que eu vi, já estava. Quase assim, quando eu cheguei, já estava assim. Que legal. Hoje em dia, onde tem desafio, onde tem problema, a gente vê uma startup tentando resolver, né? E aí, queria até que você aproveitasse, Cauana, para contar um pouquinho do projeto do Condor Connect, né? Eu sei que vocês atuam ativamente para desenvolver novos negócios, inovação. Então, o que é a empresa, o projeto, como funciona? O Condor Connect é uma aceleradora de startup. A gente tem 2 pilares lá. Como aceleradora, nós desenvolvemos startups e investimos. Temos um fundo próprio onde a gente investe nessas startups. Mas as startups, para entrarem no programa, elas precisam trazer a solução para uma dor que existe dentro do grupo ou dentro dos nossos clientes. Então, ela já existe a dor, a gente já leva a dor para as startups e ela, né, traz uma solução. Então, se trouxer uma solução, faz sentido estar no programa. Fica conosco de 9 a 12 meses, mais ou menos, e depois, a hora que ela já estiver faturando, né, já tiver rodado o POC mesmo, aí a gente apresenta para o nosso fundo, que passa pelo conselho, para saber se ela vai ou não receber investimento. E o outro pilar, a gente tem o DNA de inovação, que é uma marca também da aceleradora, onde a gente leva inovação para as grandes organizações. Porque são 2.800 fornecedores, e aí muita gente, né, na fumaça da inovação, que não entende o que é inovação, não sabe como inovar, não sabe por onde começar, acha que é só um software caro, né, e não é isso. Então, a gente leva, através do DNA de inovação, essa inovação do como, né, como fazer, qual é o primeiro passo, quais são as ferramentas, e no momento certo pode ser que entre uma startup como uma ferramenta de inovação. Foi bacana você comentar isso, Cauana, porque realmente é uma ferramenta que hoje está aí, né? Então, até para quem vai fazer o intraempreendedorismo, às vezes fica naquela dúvida entre desenvolver uma solução internamente ou buscar algo que já está fora, né? Que pode ser encontrado no mercado. E, via de regra, os empreendedores aproveitam essa oportunidade. Mas, como você bem sabe, né, o empreendedor é aquele cara ávido por desafios, né, às vezes não está super bem preparado, né, estruturado até na sua empresa ou com a sua equipe, enfrenta desafios. E vocês, nesse contexto, né, da aceleração, o que você mais vê assim, de dificuldade do empreendedor?
Então, o que eu normalmente vejo é que é mais do mesmo, né? Os empreendedores acham que estão com uma grande ideia, que tem soluções maravilhosas, e aí quando põe na mesa é mais do mesmo, é igual, não tem nenhum diferencial, não tem nenhuma inovação, não tem nenhuma disrupção e vale 1 milhão, né? E daí a gente começa a aprofundar, digamos assim, não só nesses desafios da sua ideia, né, que eles acreditam que é sempre a melhor, né, enfim, mas até desafios jurídicos ou outros que fazem parte da base do negócio, né? Então, por exemplo, dúvidas, como eu ouvi de uma cliente hoje, sobre diferenças entre um contrato de prestação de serviço, um contrato de seletista, né, um contrato lastreado pelas normas da CLT e contrato de vesting. E a gente identifica que realmente tem que ser trabalhado lá atrás, né? Ser esclarecidos esses pontos para que daí a gente possa avançar de uma maneira mais robusta, né? Senão, infelizmente, a base não tá pronta, não está preparada. E normalmente não está, né? Nós temos uma cultura de não estudar. Né? O empreendedor brasileiro, gente, é triste, mas é verdade, acha que qualquer coisa pode abrir um negócio, pode ter um CNPJ, e não é verdade, né? Se você não tiver muito know-how, muito conhecimento, né, muita bala na agulha, cara, você não vai ter um negócio. E não é isso que acontece na nossa sociedade, né? As pessoas acham que, eu tenho milão, vou abrir um CNPJ, vou sair vender alguma coisa. E não é assim que funciona, né? Então, quando chega para nós que existe um critério, né, e bem criterioso mesmo, para que entre no programa, para que traga uma solução, para que aumente o valuation, para que seja realmente uma startup desenvolvida e vendida, cara, você tem que ter muito know-how, né? Não pode ser qualquer um, porque senão não entrega, né? E muita vontade, né? No episódio anterior, a gente entrevistou o Rodrigo Balotin, né? Da Bubble Mix. Da Bubble Mix, e ele comentou sobre o processo dele. Então, antes dele começar a lançar, enfim, a abrir a primeira unidade, ele passou ali quase 2 anos estudando o mercado, criando, estruturando, se preparando. Estudando, né? Estudando, né? E é muito louco, porque dentro das universidades não te ensina a ter um negócio, te ensina a trabalhar para mas não te ensina a construir né? E aí é aquela coisa, né? Te ensina a ser empregado, mas não te ensina a gerar empregos. E aí quando chega para nós, você diz, tem muito chão. E é a base que o Kael comentou, né, Kael? E assim, se você parar um pouquinho e avaliar o contexto, né? Eu me deparo com diferentes níveis de maturidade de empreendedores. Então, rapidamente, às vezes na conversa inicial, né, na reunião inicial, a gente consegue detectar se aquele empreendedor é um aventureiro, sabe? Estou empreendendo porque eu acho legal, porque é um lifestyle agora, está no hype. E você vê que carece desse laço. Daí eu não estou nem dizendo da parte jurídica, da parte de negócio. Eu estou falando da parte de maturidade comportamental. Mas sabe que eu chamo esses empreendedores, a gente encontra muitos por aí que são empreendedores de palco. Perfeito. Eles são ótimos para apresentar pitch, mas não tem nenhuma fundamentação. Sim. Pois é. E assim, dentro desse contexto, eu, quando comecei a atuar com as startups, né, com esse nome já pré-definido, lá atrás, eu tinha criado um estereótipo, né, do que seria o empreendedor de startup. E rapidamente vinha na mente aquele jovem, né, com tatuagem, descolado, né, que estava muito... A persona definida, né? A persona definida. Porém, o que a gente... Inteligente. Super. Ousado. Assim, sagaz. Né? Aquele cara que consegue se safar das situações, inteligente, rápido. Porém, o que eu percebi? Que os projetos que estavam mais... que mostravam uma sustentabilidade, uma perenidade, o perfil era um pouco diferente. Era aquele cara mais maduro, a partir dos 30 anos, de maneira nenhuma eu quero rotular, né? Mas, assim, via de regra, o que eu vejo... Já tinha uma bagagem. Já não era mais adolescente. Perfeito. E se preocupavam muito com essa base. Né? Então, sempre encarando questões que inicialmente poderiam ser superficiais, né? Como um investimento. Porque eles sabiam que, quando sentassem na mesa com um investidor... cairia na prova, eventualmente, numa due diligence, alguns pontos que não tinham sido trabalhados lá atrás. Sempre, né? E
como a gente até estava conversando aqui nos bastidores, isso se reflete em aumento de risco, e quando aumenta-se o risco em processo de investimento, alguma coisa acontece. Nesse caso, diminui a valuation da empresa para poder compensar aquelas coisas, aquele passivo que ficou para trás. Então, a gente viu, eu percebi essa mudança, né, do perfil, e esses não são os aventureiros, esses são os que têm maturidade e que pegam essa base. É até legal, né? Porque quando a gente pensa naquela persona, não deu tempo ainda dele aprender, né? Claro, salvo exceções mesmo, 1 em 1 milhão, né? Sim. Mas assim, vamos dizer, o normal não teve tempo ainda, né? Não tem nem maturidade ainda para mergulhar em business, né? Mesmo. Não daria para sentar na mesa com advogados assinar um contrato de investimento. Não conseguem, né? Exato. Ali dos negócios que passam pelo Condor Connect, vocês conseguem perceber assim um perfil, assim, se são pessoas mais maduras ou não? A gente consegue. Tem das duas partes, mas não mais adolescentes, né? Vamos dizer, adolescente, gente, porque esses dias eu ouvi uma matéria que deu até uma úlcera, dizendo que o adolescente, agora, a adolescência vai até 24 anos. Eu falei, tá de sacanagem. E que cientistas comprovando isso, assim, defendendo. Eu falei, não é possível. Se o adolescente vai até 24, gente, quando é que começa o adulto com 40? Então, por isso que eu tô dizendo o termo adolescente, tá? Só para frisar dentro dessa pesquisa científica. Não, dentro da aceleradora nós temos os dois cenários, assim, não temos pessoas bem novinhas, não, mas nós temos pessoas, como o Caio falou, perto dos 30, 28, 29 anos, e que sempre tem na equipe alguém mais sênior, né? E aí tem um compromisso, uma responsabilidade em estar ali. Então é bem, bem legal quando entra no programa de aceleração, quando nos procuram. Aí a gente recebe absolutamente tudo, assim. Sim. E quer falar alguma coisa? Não, eu sou bem entusiasmado aqui, e o que eu tenho percebido, Cauana? Como você comentou no início, as universidades, elas às vezes não trazem tanto recurso, tanto ferramental para talvez esse jovem conseguir avançar rápido, né? E daí por isso carece. Porém, né, eu vejo que algumas universidades, em especial aqui no Paraná, né, que é onde a gente está situado... alguns programas e tal. Muito a gente faz legal. parte de algumas universidades aí com alguns programas de trazer o empreendedorismo para uma grade curricular. Mas ainda... E aí essa é a minha briga nas universidades, e aqui em várias, gente, sem exceção, desde a federal até o UP, assim, ainda fica muito na nota que eu vou tirar. Sim. Entende? Eu preciso passar a disciplina. E o que a gente precisa não é passar na disciplina e nem ganhar nota, né? É ter uma consciência do que significa empreender, do que significa criar uma startup, e mais do que isso, é uma oportunidade, porque não tem emprego para todo mundo, não existe, né? E então a gente precisa criar uma oportunidade para a sociedade, e infelizmente é a minoria dentro das universidades, eles ainda buscam por um emprego. Hoje eu estava participando de um encontro do ecossistema de inovação que eles estão criando em Pinhais. E um dos rapazes que estavam lá, ele contou de um projeto que eles estavam fazendo em escola pública com crianças, assim, de 6 a 10, 11 anos. E aí ele contando que era um projeto efetivamente de empreendedorismo, que eles levavam para as crianças, robótica. Eu achei tão bacana, assim, porque... lógico, né? Não é algo que vai dar um resultado a curto prazo, né? Mas a base da educação. É a base da educação. É o empreendedor que a gente está formando do futuro, não é, né? para quando perder o seu emprego, você ter um... né, plano lá B. É isso, vou abrir um negócio agora no desespero. Né? Porque aí o que a gente está construindo? Um monte de gente frustrada, né? Que não vão ter dinheiro, que não vai ter um negócio, que vai rasgar o dinheiro, que não sabe nem como investir em um negócio. Sim. Mas quando a gente chega na base, né, na educação, lá das crianças ainda, a gente já está mudando mentalidade, né? Exato. Porque a gente sabe que hoje em dia ainda é isolado, né? Mas que a gente torce que... já está bem melhor, assim, mas é muito pouco, né? Sabe que a gente tem um curso na Universidade Federal criado pelo Condor Connect e é certificado pela universidade,
que quando você fala, veja, vocês fazem parte do nosso ecossistema, você está falando de empreender, de startup, né? Dessa pessoa, essa persona, então você acha que todo mundo é. Daí quando você entra numa organização ou dentro de uma escola, numa sala de aula, você diz, não é bem assim, é só eu que vejo assim, né? E aí você vê o quanto as pessoas estão despreparadas para ter um negócio e que elas ainda acreditam mesmo que vão ter um emprego e que vão sair da faculdade empregada. E aí eu bato muito na tecla, vocês vão sair da faculdade desempregado e pode ser que vocês ganhem milão. Então pensa já em outra forma, né? Mas choca, porque isso incomoda, né? O que eu vejo, né, com essa tua fala, também com o que o Bruno colocou, é que empreender tem a ver com ter responsabilidade também, né? Com o seu projeto, com a sua equipe, com eventualmente o seu investidor e as pessoas, os seus clientes e as pessoas todas que você mobiliza com o projeto, né? Eu costumo dizer, gente, que empreender não é abrir um CNPJ, né? Empreender é mais atitude, né? É o seu comportamento frente ao que você vivencia, né? Uhum. E você pode, claro, vejo, vocês são advogados e podem empreender nessa área, né? Pode ser médico e empreender nessa área. O que nós não podemos, e pode ser também um analista dentro de uma organização e empreender. Daí a gente chama o intraempreendedor, porque é dele, né? Fazer diferente, trazer soluções, resolver problemas, ser aquela coisa mais inquieta, movimentar pessoas. Você pode fazer isso, mas o que nós não educamos e ensinamos as pessoas a fazerem é justamente isso. A gente diz, fica na caixinha, faz a sua função, escreve aqui, não questiona, não reclama. E aí, quando a gente, do outro lado da mesa, está buscando esses empreendedores, nós temos que desconstruir um monte de coisa, ensinar outras, para daí, então, a gente ir no ponto que me interessa, que é a solução de um problema. Você sabe que, falando da essência, né, você trazendo o que seria a essência do empreendedorismo, essa semana eu vi no jornal, semana passada, enfim, o rapaz era um catador, enfim, ele não tinha instrução nenhuma e ele resolveu um problema. Qual foi o problema que ele identificou? Muitos animais que estavam na rua e estavam abandonados, né? Chovia, frio, e ele montou dentro da casa dele sozinho, foi captando doação, casinhas de cachorro. Ele já distribuiu mais de 300 casinhas de cachorro, tipo, por Curitiba e região, e querendo ou não, é o empreendedorismo, né? Ele resolveu um problema, ele teve atitude e ele, sem instrução, teve que mover toda uma rede para captar doação. Então achei bem legal, né? Tem um valor atrás disso, né? Exatamente. Tem um propósito. O empreendedor tem propósito. E é isso que a gente busca muito na aceleradora. Quem é? Aquele ser humano, né, que tem um propósito, porque a ideia dele realmente não importa. Tem 150 iguais. Mas se eu colocar uma dor na mão dele, ele vai transformar, porque é dele. É daquela pessoa. E esse é o empreendedor que a gente busca. E assim, aquele propósito legítimo, né? Não apenas porque está na moda, porque há uma oportunidade de monetizar aqui pura e simplesmente. Não. Ok. Tem possibilidade de monetizar? Legal. Tá na moda? Ok. E tem que ter também, tem que né? Ter, não é pra não tem que ter. ter. Tem que ter, né? Não é pra trabalhar de graça, porque nem relógio trabalha, né, gente? Mas tem que ser verdadeiro. Tem que ser da pessoa. É o que você falou. Tem que estar no DNA, né? E o Bruno comentando isso, me veio aqui uma linha que nós adoramos tratar aqui no Conexão, que é pedir para você contar algum case que você viveu, assim, deve ter vivido vários, né? Mas assim, ou alguns que foram emblemáticos, né? Que te marcaram. Parte boa ou parte ruim? Dos dois. É legal ter um de cada, pelo menos. Não, nós já tivemos ali junto com a gente, né? Nós somos feito bastante fracasso, bastante erros. Por isso que a gente faz inovação. Dentro da aceleradora, a gente já teve projetos onde a gente foi apresentar para a Nestlé e a equipe não estava preparada para rodar o MVP. E a equipe porque queria, não, vamos, eu sei, eu quero, eu posso, eu consigo, eu. E a gente falou assim, vai dar um tiro no pé, mas vai ter que assumir essa responsabilidade. Daí vieram todos os executivos da Nestlé de São Paulo, assim, aquela sala devia ter uns 15 executivos, e a startup não estava preparada, não teve nem a segunda chance.
né? Ruim, péssimo, mas a gente precisava do case justamente para justificar para outras startups quando entravam no programa de que não é o momento, já temos aqui, estou te provando, você vai dar um tiro no pé e não tem mais como abrir essa porta. E a gente tem na aceleradora uma startup maravilhosa também, que a Vitalizem, não só a Vitalizem, tem a Cuide-me, tem várias outras, mas que começou de 2 advogados, depois foi para engenharia, um estudante, né? Daí foi para engenharia. E nada empreendedor, mas muito, muito perspicaz assim, no que ele queria. Então, ele começou com uma ideia nada a ver, né? De fazer uma horta no telhado dos supermercados e tal, uma horta vertical. E não tinha nada a ver, assim, era impossível pelo custo, né? Por todo o processo. E a gente levou 1 ano e meio, 2, desenvolvendo o produto e pivotando, isso não dá, e aí vamos fazer horta vertical, não dá, vamos fazer não sei o que, não dá, e não dá, até que a gente chegou no produto ideal. Hoje ele desenvolveu a patente de uma bandeja biodegradável, e aí essa bandeja reduz a água, essa bandeja não contamina o ambiente, a startup está num valuation de 24 milhões. Nossa, que bacana. Então foi a coisa mais linda, assim, você vê essa evolução, né? Essa construção, a humildade, né? Tipo, baixa a cabeça, vamos fazer de novo, e de novo, e de novo. Isso aqui não deu certo, e não deu certo ainda, e não funciona, e não é. Mas você sabe que aquele carinha empreendedor, ele é muito bom. Então qualquer coisa é uma questão de tempo, vai funcionar. E o Gustavo é esse empreendedor aí, muito legal. Pegando aqui os exemplos que a Cauana nos deu, ela mencionou a mesma coisa que foi mencionada pelo Rodrigo Ballotin do Bubble Mix Tea no episódio anterior, da humildade, da importância da humildade. Seja no exemplo de que as coisas não deram tão certo, então talvez faltou para o empreendedor um exercício de humildade ali e falar, puxa, não estamos ainda preparados e, portanto, vamos dar um passo para trás para daí alavancar. Então, fazendo uma analogia aqui sobre essa situação da humildade. E no outro exemplo, como você mesma trouxe, poxa, como a humildade foi importante para reconhecerem que talvez tivessem que fazer algo diferente e foi feito. E hoje estão aí, né, com essa valuation maravilhosa. Então, mais um ponto para a humildade aqui, né, Brunão? E fazendo referência de novo ao Rodrigo, que foi tão recente, né? A gente já falou umas 3 vezes dele aqui, e reforçando o que você falou, Cauana, do quanto é importante as pessoas que estão ali envolvidas, né? Ele participou lá do Shark Tank e os investidores de lá falaram muito, que assim, a ideia, né? Ela pode mudar, e como você deu exemplo, né? Faz parte do processo de desenvolvimento e aprendizado de um negócio, mas as pessoas que estão envolvidas é quem vai executar. E aí a gente já avançando um pouquinho mais, queria que você compartilhasse com a gente com a questão de investimento, né? Você já teve bastante experiência com relação a isso, know-how. Eu queria saber, assim, quais são os desafios, né, que os empreendedores passam quando eles estão nesse processo de captação de investimento. A gente sabe que um deles, né, o Ballotin falou no encontro passado, foi de você não necessariamente, quando você vai apresentar o teu pitch, você estruturar ele de uma forma para passar a confiança para o investidor. Que naquele caso o feedback que ele recebeu fala um pouco de vocês, né, do que vocês trazem de know-how. Então, o que você viu assim de desafio que essas startups eu acho passam? Que o maior desafio é você querer investimento no momento errado. Por Fantástico. quê? A startup não está mais isso na moda, mas esteve aí um pouco antes da pandemia. Qualquer PowerPoint valia 1 milhão. Mas não no Brasil, né? Fora do Brasil, Vale do Silício, Israel, onde eles sim têm maturidade de negócio e de investimento. Nós não, mas a gente quer dar aquele jeitinho brasileiro e pular algumas etapas. E aí, quando o empreendedor vem pedir dinheiro, cara, ele nem sabe o que fazer com esse dinheiro ainda, né? Ele ia torrar esse dinheiro porque tem muitos pontos ainda a serem desenvolvidos. E aí o pessoal vem pedir dinheiro normalmente, que é onde eles erram drasticamente, para fluxo de caixa. E investimento é para atração.
né? Então a pessoa não sabe nem em que momento ele tá, né? Tipo, mas se eu precisasse de dinheiro lá na frente quando eu tô ganhando, sim, é lá na frente, quando você já tá em ponto de equilíbrio, quando você já tem faturamento, que daí você traciona. Já validou o teu negócio, cresce muito, né? Se você está em Curitiba, você vai estar no Brasil. É para isso que você vai ter investimento. E, na verdade, os empreendedores querem investimento para Prolabore, querem investimento para fluxo de caixa, né? Querem investimento para operação. E não casa com que algumas teses de investimento, a maioria, exceto o investimento anjo, quer pôr na mesa, né? Sim. Sem contar com aquelas incompreensões do que está colocado no contrato. Exato. Né? Então, assim, nossa, mas pera lá, o investidor quer que eu fique aqui na empresa que eu não posso sair pelos próximos 2 anos. Sim, você é a pessoa. Você é a pessoa-chave do negócio. O dinheiro não está indo para o teu bolso, está indo para tracionar, para desenvolver o teu negócio. Então, assim, você tem que ficar aqui, porque, na verdade, o investidor investiu em você e não só no teu projeto. Então, você é uma peça-chave, portanto, você precisa ficar aqui para gerar enfim, para executar. A empresa crescer, né? Veja, você foi lá e vendeu isso, agora você vai ter que entregar isso. E o investidor, a gente não pode esquecer, né, pelo próprio nome, ele não está fazendo caridade, né? Ele tem uma expectativa de retorno. Ok, é um investimento de alto risco? Investimento de alto risco. Mas a expectativa... Né, assim, é alto risco, mas eu estou olhando pro meu investimento. Sim. Eu não estou de olho fechado, rasguei dinheiro, né? E assim, algo que também eu percebo, ainda falando dos contratos, às vezes é a falta de preparo de avaliar o contrato e identificar os reflexos futuros de cada cláusula. Porque assim, às vezes quer assinar o contrato, não lê, tá tudo bem, e depois acaba gerando conflitos com o próprio investidor por incompreensão inicial lá, antes de assinar o contrato. Quando, na verdade, estava muito claro. Mas sabe quando que acontece isso, Kael? Vamos pegar na base, né? Quando você faz um contrato social entre os sócios. Já não é desenhado da forma como deveria, já não é analisado, né, as cláusulas que precisam, já está tudo esculhambado porque é o amigo, porque não tenho coragem de falar, porque não sei, porque deve ser isso. Então, quando você vai para um investimento, cara, você não sabe um monte de coisa, né? E eu hoje também, pegando mais um exemplo, estava falando com uma cliente nossa, não tem outra alternativa. Tem que entender, tem que esmiuçar o contrato e relação societária é considerada como se fosse um casamento no nível de complexidade. Né? E o investidor, ele é o teu noivo, digamos assim, ele é o teu futuro cônjuge. Né? Então, tem que tratar essa relação com muito carinho, né? Desde o início. Muita transparência, né? Exato, entendimento. Né? Exato. Acho que também que é importante a gente ter a visão que, assim, eu não vou falar no contrato que vai acontecer só o que se der certo o negócio, né? Eu tenho que falar o que acontece se não der. Né? É para isso que o contrato serve, né? Para a parte que vai dar errado, não é para a parte que vai dar certo. E o contrato, eu costumo falar que é um instrumento vivo, né? Não é um instrumento estático. Ali é a regra do jogo, é o que vai acontecer. Se der certo, então isso. Se não der certo, então aquilo ou aquele outro. Então, aqui, na verdade, o contrato ele é a regra do jogo. E as pessoas não enxergam dessa maneira, enxergam como um documento estático que simplesmente sequer sabem. Eu comentei até com uma cliente, falei, pergunte pro outro empreendedor colega teu se ele conhece as hipóteses de rescisão do contrato ou de vencimento antecipado. Se ele souber de cor, nota 10 para ele. Ah, mas é muito difícil decorar. Não, é simplesmente o negócio da tua vida. É o dinheiro do investidor no teu negócio, em você. Então você tem que saber. Né? É a nossa responsabilidade enquanto empreendedor. De novo, falando da responsabilidade. É isso. Enfim, quando o brasileiro vai falar de dinheiro, é sempre, né, muito dedo, né? Cultural. E não pode. Não pode, tem que deixar tudo muito claro. Mas eu digo, quando entra nesse patamar, é que os valores estão distorcidos. Porque se você entende o seu valor, você não tem problema de falar, né, do monetário. Sim. Mas quando você tem os seus valores um pouquinho ali, meio assim, gente, daí não fala, né? É cheio de milindre mesmo. Aí dá encrenca. Bom, se deixar, né, Cauana, a gente ficaria conversando aqui, por muito tempo. Até porque nós três aqui adoramos esse tema do empreendedorismo, adoramos inovação, esse processo como um todo, os desafios.
Mas temos que caminhar para o final, né? E para fechar com chave de ouro, Cauana, a gente sempre pede para que o nosso convidado dê aquela dica especial. Por mais que você já tenha dado várias, né, ao longo do bate-papo, mas se fosse para fechar com uma dica para quem está nos assistindo, acho que vai ser bem legal. Acho que uma dica bem importante, gente, para os empreendedores aí que estão criando startups, que se apaixonem sim pela solução, mas não fiquem fascinados por essa solução. Porque quando a gente está fascinado, e normalmente nós vemos muitos empreendedores fascinados, eles ficam cegos, né? Não entendem um contrato, não conseguem ouvir um investidor, não conseguem prestar atenção em um mentor, e aí começam a fazer uma avalanche de confusões, né, e de coisas erradas dentro do negócio. Então, eu acho que é mais do que uma dica, né? Acho que é um chacoalhão. Tem que ter um certo cuidado entre estar apaixonado e estar fascinado pela sua ideia. É isso. Tem que ter ali o equilíbrio, né? Legal. Bom, fechou bem, né? Fechou com chave de ouro. Bom, Cauana, então ficamos por aqui. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, gente. Sempre uma delícia esse bate-papo e a gente pode ir longe. Que seja o primeiro episódio de uma série. Isso mesmo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Nos sigam nas redes sociais. A gente vai deixar o contato do Condor Connect e da Cauana também na descrição do episódio. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, gente.